Olá, estamos começando a nossa segunda aula do curso Um Sócio ou Sócia para chamar de sua. Na aula passada, eu te contei o perfil que você deve buscar num sócio para trazer mais benefícios para o negócio. Agora, nós vamos aprofundar no modelo Board Canvas, criado por Anderson Gods, que disse a frase: a maioria dos negócios falha não porque os produtos ou ideias são ruins, mas sim por conta do desalinhamento entre os sócios. Bom, a primeira versão do modelo dele é de 2018, como um dos capítulos do livro Governança e Nova Economia. Desde lá, já passou por uma centena de aprimoramentos, com a ajuda de muitos empreendedores. A ideia é simplificar ao máximo os fundamentos e boas práticas de governança corporativa. E ele está disponível gratuitamente no site gonew.com. O que ele traz é uma série de pontos que precisam ser alinhados até mesmo antes da empresa nascer. Começamos entendendo que não adianta empreender ou investir em algo com alguém com quem você não tem alinhamento. Sem os alicerces bem ajustados, muitas são as razões para que aumentem as tensões e até as rupturas entre os sócios. E assim, surgem conflitos em torno de expectativas e valores entre eles. É como em um casamento. Bom, o próprio processo de construção vai ajudar demais no alinhamento de valores pessoais e nas expectativas que vocês têm para o negócio. Por exemplo, qual é a proposta de valor da nossa empresa? Que parcerias a gente quer firmar? Qual o tipo de cliente que a gente busca? Que relação a gente quer ter com esses clientes? O que eu vou te trazer hoje são 4 dimensões sobre as quais você vai conversar com o seu sócio, sua sócia, e você vai preencher cada quadrante com as respostas. Não tem certo ou errado, o importante é vocês conversarem sobre essas 4 dimensões. A primeira dimensão é ligada aos princípios e ajuda a definir o que aceitamos e o que não aceitamos enquanto pessoas. Nessa etapa, com base na figura que eu vou mostrar aqui, deve ser debatido o que cada um aceita a respeito de 3 temas: valores pessoais e prioridades, relações anteriores e familiares, ética e condutas. Valores pessoais e prioridades. Inicialmente, define em ordem crescente de importância, de 1 até 10, quais são as prioridades pessoais de cada um dos sócios. Avalie o que é mais importante entre o negócio, os sócios, a família, crença e espiritualidade, saúde e bem-estar, hobbies e amigos, estudos, outros negócios e outras atividades como voluntariados. Sobre os relacionamentos interiores ou familiares, esse é um item necessário para saber como os sócios pensam em relação ao envolvimento de familiares, de amigos e de antigos contatos profissionais no negócio. Responda sim ou não a essas perguntas. Familiares podem participar do negócio como sócios, como fornecedores, como gestores, como clientes ou como colaboradores? O mesmo se aplica a conhecidos, amigos e ex-colegas de trabalho. As respostas vão ajudar a refletir sobre esse tema e já deixar a regra clara antes do fato em si acontecer. Sobre ética e caráter, cabem nesse tema debates como o envio e recebimento de brindes e presentes, o pagamento de almoços, os happy hours com funcionários, quem é que paga essa conta? O uso corporativo e pessoal de equipamentos, do seu computador, das coisas da empresa. Veículos, por exemplo, e outros itens, como é que os executivos vão fazer? Defina sim ou não para essas condutas. Aqui também vai ser preciso definir até mesmo a forma como lidar com ofertas ilegais, como pagamento de propinas. A segunda dimensão é das expectativas, em que a gente vai alinhar o que os sócios querem e não querem, conforme a figura 3 que eu estou colocando aqui. As expectativas contemplam 3 elementos para serem analisados: velocidade de objetivos, mudanças ou pivotagens e o apetite a riscos. Sobre velocidade de objetivos, esse é um dos principais itens de desavença entre os sócios, já que geralmente uma parte pretende escalar rapidamente o faturamento, enquanto a outra parte quer um crescimento sólido e lento. Nesse quadrante, você precisa responder: o que é o sucesso do negócio? Quais são os benefícios pessoais esperados com esse negócio? Renda? Realização de propósito? Impacto? Qual é a velocidade de crescimento que se espera e em qual prazo? E quais são as expectativas sobre uma eventual venda do negócio?
sobre mudanças ou pivotagem. É importante saber se uma pivotagem no produto, ou no mercado, ou no propósito do negócio seria o suficiente para afastar um dos sócios. Pivotar em inglês significa girar. Quer dizer, dar uma guinada no rumo do negócio que não está tendo o sucesso que vocês esperavam, usando a própria base de experiência adquirida por vocês. Se vocês abrem um negócio B2B e de repente surge a oportunidade ou até mesmo a necessidade de ele atender B2C, ou seja, dele começar a vender para o consumidor final, será que um dos sócios desiste? Se o negócio nasce social, mas precisa vender algo para se sustentar, todos concordariam? Sempre responda sim ou não para os tipos de mudança possíveis no negócio. Agora vamos falar de riscos. Quais os riscos que os envolvidos estão dispostos a correr? Qual é a tolerância a riscos de vocês? Qual é o tamanho e o tipo de risco que cada um está disposto a assumir para alavancar o negócio? Será que todos estão alinhados ao volume de dinheiro que vocês estão dispostos a perder? Em quanto tempo vocês esperam ter o retorno desse investimento feito? E quanto à reputação? Qual a reputação de cada sócio e qual o risco que essa reputação pode trazer para o negócio ou pode sofrer com o negócio? Na área jurídica, algum sócio tem um risco que possa trazer problemas para a empresa? Na terceira dimensão, nós vamos avaliar as entregas, ou seja, o que entregamos e o que não entregamos. Na figura 4, que eu estou colocando aqui, nós vamos alinhar o que cada pessoa entrega de si para o novo negócio e o que não está disposto a entregar. Estamos falando de habilidades ou skills, de horas por semana, de aportes financeiros e retiradas e também das responsabilidades. Vamos começar falando de skills e horas por semana. Quanto tempo por semana os sócios estão dispostos a se dedicar ao negócio? Pode parecer meio óbvio, mas grande parte das discussões acontecem por falta de alinhamento nesse ponto bem simples. Ah, mas eu não disse que eu ia poder trabalhar todas as manhãs para isso. Eu já estou comprometido com outra coisa. Ou eu não abro mão de passar as manhãs com os meus filhos. Tudo isso precisa ser simplesmente conversado e alinhado, porque ninguém adivinha esse tipo de coisa. É essencial também discutir claramente as habilidades profissionais e o tempo que cada um pode dedicar para o negócio. E depois de definir as horas que cada um pode dedicar, quais as experiências e habilidades que serão aportadas por cada um dos envolvidos? Qual é o perfil profissional e em qual setor melhor poderia ser usado? A soma do que se consegue gerar em conjunto é muito maior do que os valores individuais? Aportes e retiradas também são uma pauta para esse dia. Dinheiro é sempre um item delicado, mas nada melhor do que discutir isso logo. Afinal, qual é o fôlego financeiro para se manter a atividade? Quantos meses cada um tem de contas pagas para poder arriscar? Entra nessa discussão também o quanto cada um precisa retirar por mês para sobreviver, como prolabore, como distribuição antecipada de lucros. Quanto se distribui até a empresa gerar resultados? Tudo? 50%? Ou nada? E caso a empresa precise de aportes adicionais porque o dinheiro pode acabar, quem coloca? Em que proporção? Esse tema precisa ser discutido antes da operação do negócio começar. E por fim, vamos falar de responsabilidades. Depois de entender o que cada um é capaz de fazer, é hora de definir as responsabilidades. Quem será o sócio que representará a empresa perante os investidores? E diante do público, da mídia, dos fornecedores? Quem são os responsáveis pelas entregas, pelas vendas, pelos cadastros, pelos dados coletados? Quem toma as decisões sobre cada um desses temas? De quem é a última palavra? Ouvir os outros é importante, mas para as decisões não se travarem, tem que ter uma voz final, alguém que decide. Mesmo que os sócios tenham o mesmo número de ações, alguém tem a palavra final. Vocês podem, por exemplo, escolher um CEO ou uma CEO definitiva, ou um CEO por período, colocando essa regra no Canvas para que todos reconheçam. Essa também pode ser uma estratégia para quando ainda não se sabe quem terá mais habilidade para liderar. Essas responsabilidades também podem ter um prazo. Nesse caso, defina previamente como e com qual periodicidade vocês vão reavaliar as responsabilidades. A quarta e última dimensão, ao contrário das três anteriores, não é tão imprescindível nas primeiras discussões, mas ela deve ser considerada assim que o negócio começar a funcionar. Ela diz respeito a controle. Na figura 5 que eu estou colocando aqui,
são apresentados 4 elementos societários e jurídicos: contrato e financeiro, cadência de gestão e governança e propriedade intelectual. Para determiná-los, é preciso responder à questão: como nos organizamos? Sobre societário e jurídico, qual é a melhor estrutura jurídica societária? Quais são as etapas, as evoluções progressivas nesse modelo? Buscar o apoio externo de advogados especialistas ajuda a evitar estruturas desnecessárias sem descuidar das regulações. Afinal, você quer fazer tudo certo desde o início, mas quer também fazer o que é mais inteligente. É sempre interessante ter alguém dessas áreas como um conselheiro ou um mentor para ajudar vocês a responderem, por exemplo, quais são as participações, o equity dos fundadores nesse início? Quanto eu me diluo para os investidores? Quais vão ter participação acionária e metas de performance? E se as entregas ou a performance forem diferentes das esperadas? Estarão todos dispostos a reduzir as suas participações ou a rediscutir as suas participações? Havendo mudança na estrutura do modelo de negócio, caso o produto ou o mercado tornem isso necessário, a maneira como cada um contribui pode mudar também. Caso isso aconteça, todos estão dispostos a rediscutir a participação? Quais novos sócios serão necessários no curto e no médio prazo para complementar o time? A gente tem um consenso sobre o perfil desses profissionais e o reforço que a gente deseja que eles tragam? Qual é o percentual do negócio que a gente pode destinar para essas futuras pessoas-chave que vão entrar na organização? Ainda as questões relacionadas à sucessão, em caso de falta de um dos envolvidos. Como é que vai se dar essa sucessão? E em caso de venda? No caso de contrato de financiamento, quais são os tipos de contrato com fornecedores, com clientes, com a equipe? Além disso, quais os tipos de financiamento e benefícios fiscais que a gente está disposto a usar? Buscaremos aceleradoras, programas, premiações, fundos governamentais? Agora a gente vai falar de cadências de gestão e governança. É importante alinhar o nível e a percepção que todos têm sobre o controle da empresa. E, se necessário, realizar rápidos treinamentos que equalizem esse importante conhecimento. Qual é o sentido que a governança tem para os envolvidos? Vale também já deixar claras as rotinas de gestão e de governança que a empresa vai ter. A periodicidade das reuniões e os reportes. Quem participa de cada um desses encontros? Quais os convidados? Como vai funcionar? Qual é a pauta? Isso são temas que vocês já têm que deixar claro desde antes da empresa nascer. Outro tema é a propriedade intelectual. A quem e em qual proporção pertence a propriedade intelectual criada a partir da tecnologia, do produto, da marca, do know-how desenvolvido e da equipe de vocês. Outro ponto dentro desse tema é definir regras de não competição, de blackout, e a confidencialidade dos processos e os desenvolvimentos internos. Caso alguém precise deixar a empresa, ele leva os dados, leva os clientes, isso tem que ficar acertado antes. Bom, agora que a gente já passou por todas as dimensões de alinhamento, eu resumo dizendo que sócios são pessoas que podem ter princípios e expectativas diferentes. E isso pode até ser bom para os negócios. O que gera problema é não discutir sobre esses temas. É muito normal que a gente abra uma empresa e, na ansiedade de trabalhar e fazer acontecer, a gente passe por cima dessas discussões que são essenciais. Então, minha dica é: não empurre essas conversas. Aproveite o começo da relação para passar por todos esses pontos. E lembre que essa discussão deve ser retomada a cada ano ou a cada momento-chave da empresa ou da relação de vocês. Se você tiver um conselho consultivo ou de administração formado, peça que um conselheiro ou um mentor participe dessa discussão, porque pode ser muito produtivo você ter um olhar externo e independente. O Board Canvas, criado por Anderson Godz, é uma forma dinâmica e prática de você trazer os conceitos de governança corporativa para dentro da sua empresa, em qualquer estágio dela, e sedimentar os alicerces para o crescimento do seu negócio. Obrigada e a gente se vê na aula 3.